a partida do Corinthians contra o Bahia 3-0. 2 gols do Memphis Depay, 1 gol do Yuri Alberto. 8ª vitória seguida do Timão, que agora é o 7º colocado no Campeonato Brasileiro. Isso quer dizer que está praticamente classificado para a Libertadores. Sabe qual era a chance lá pela 28ª rodada desse Corinthians se classificar para a Libertadores? Era de 0,1%, mas parece que para o Corinthians nada é impossível e o time deve mesmo estar na Libertadores ainda na Copa do Brasil. Estou ao lado do Gustavo Zupac, estou ao lado do Biratã e a gente vai falar sobre a 37ª rodada que já começou. Fala, Zupa, tudo bem? Tudo bem, Marcela? Boa noite ao Bira, boa noite ao fã de esportes. Mais uma vitória do Corinthians no campeonato, mais uma vitória acompanhada de uma grande atuação, foi mais uma das mais regulares do Corinthians no ano, na temporada, porque o Corinthians teve grandes vitórias no Campeonato Brasileiro nessa arrancada, mas mesmo em algumas dessas vitórias, o Corinthians teve curvas dentro do próprio jogo, o que é normal. Hoje praticamente não teve, foi uma atuação assim muito consistente, muito boa do Corinthians, que a gente pode falar sobre 2 gols do Memphis, a gente pode falar sobre gol e assistência para o Yuri, a gente pode falar sobre a partida exuberante, esse é o adjetivo, do André Carrijo, hoje em Itaquera. A gente pode falar sobre mais um bom jogo nessa evolução física e técnica do Breno Bidon dentro da equipe do Corinthians. E a gente pode falar sobre uma sequência histórica do Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro. Que jornada do Corinthians em mais um confronto direto. O Corinthians veio dentro dessa sequência de 8 vitórias seguidas. O Corinthians teve 3 confrontos diretos por vaga da Libertadores. Sim. Ganhou do Cruzeiro, ganhou do Vasco, ganhou do Bahia. Está muito perto de atingir o objetivo. A gente pode falar de Yuri Alberto, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 30 gols. A gente pode falar do Memphis Depay, que ninguém pode falar absolutamente nada dele, a não ser coisas boas. Só positivo agora para o Memphis Depay, que conheceu o Corinthians, conheceu essa torcida ali na Copa do Brasil, jogo contra o Juventude. Ele conhece a torcida do Corinthians e ele nunca mais vai esquecer. Hoje, 45 mil torcedores, 8 vitórias seguidas pela primeira vez na história do Corinthians. É impressionante isso, Bira. Boa noite, Marcela, boa noite, Zupac, boa noite, fã de esportes. É impressionante e o Memphis ele faz 2 gols e acontece uma coisa inédita na passagem do Memphis pelo Corinthians. Pela primeira vez ele faz um gol que não desempata um jogo. O segundo gol dele no jogo, o placar estava em 2-0 e ele faz o 3º gol. Todos os outros gols do Memphis, o placar está empatado e ele coloca o Corinthians em vantagem. Então, não só é um jogador que realmente mudou a cara desse time, mas é um jogador que foi muito decisivo. Em vários momentos, o Corinthians com jogos chatos, jogos difíceis, precisando de um gol, e o Memphis apareceu para fazer esse gol. Ele nem está sendo o artilheiro do Corinthians, mesmo depois da chegada dele. Acho que o Yuri Alberto até fez mais gol ainda do que ele, mas sempre que ele vai às redes é para mudar o rumo do jogo. Então é um jogador que tem sido muito importante e comemora o gol beijando o símbolo, limpando com a faixinha dele. Já virou uma tradição dele, além dos dedos ali na orelha e tal, é pegar a faixinha e dar uma escovada bonita no símbolo, né? Exatamente. Então o Memphis cada vez mais dentro do coração do torcedor. E a gente vê pelos melhores momentos como o Corinthians criou muita chance. Foi 3-0, mas o Corinthians teve chance para ter feito mais, assim, muito mais perto o Corinthians de um 4º ou de um 5º gol do que o Bahia do seu primeiro. O nível de intensidade do Corinthians no jogo foi muito alto e isso fez muita diferença hoje, porque o Bahia, embora não viva o seu melhor momento, longe disso, né? O segundo turno do Bahia é bem ruim. Mas o que o Bahia tem de ponto forte? A qualidade técnica, a troca de passe, a bola de pé em pé do seu meio-campo para frente. O que o Bahia tem de ponto fraco, especialmente? A intensidade, a falta de intensidade, a falta de competitividade quando o jogo pede um pouco mais de duelo, justamente porque os meio-campistas do Bahia, que é onde o jogo se define, né? Os meio-campistas do Bahia, eles são técnicos, não são fortes. E como o Corinthians colocou muita intensidade praticamente o jogo inteiro, o Corinthians ganhou o meio-campo praticamente o jogo inteiro. Então o Corinthians passou por cima do Bahia em muitos momentos da partida através desse nível de intensidade, desse ritmo que foi muito forte e que foi preponderante para o Corinthians construir o placar que construiu. E o que foi complicado para o Bahia é que tem um momento ali no primeiro tempo, de uns 10 minutos ali no primeiro tempo, lá entre 30 e 40 minutos, que o Bahia fica muito com a bola no pé. Inclusive o Bahia chega até a passar o Corinthians em posse de
bola naquele momento, porque o Bahia usava o quê? Essa habilidade, essa capacidade de trocar a bola, porque é um meio de campo técnico. Só que quando o Corinthians recuperava, com a intensidade que tem, tomava e saía em velocidade. Esse Corinthians, ele está se mostrando capaz de atacar quando tem que tomar iniciativa, ele é perigoso, mas ele também sabe ser perigoso em velocidade, em contra-ataque. Então o Bahia começou a ficar sem saída, porque quando o Bahia começava a querer tocar a bola, o Corinthians recuperava e contra-atacava, faz o segundo gol assim. No segundo tempo, o Rogério Ceni tenta colocar um Bahia mais rápido, com mais chegada, com mais velocidade na frente. O que acontece? O Bahia se abre mais e fica ainda mais vulnerável ao Corinthians. Acho que no segundo tempo, o Corinthians só faz um gol no segundo tempo, mas acho que o nível de superioridade foi até maior que a do primeiro. A gente tem a classificação do Campeonato Brasileiro, Botafogo na liderança com 73, Palmeiras tem 70, é o segundo, Flamengo é o terceiro com 66, o Internacional tem 65, o quarto colocado. Fortaleza também tem 65 pontos, o quinto, e o São Paulo fechando ali G6, é 59, agora G7 já, né? 59. G7, Corinthians, 53 pontos. É que o G6 é a fase de grupos. Fase de grupos, né? E aí entra vai para pré-Libertadores. Se tivesse mais umas 5 rodadas, o Corinthians ia para a fase de grupos. Ia, mas eu não tenho nenhuma dúvida. O Corinthians, 53, então, na 7ª colocação. O Bahia, 8º colocado, com 50. Depois vem Cruzeiro e Vitória. Corinthians é muito simbólico quando a gente vê, olha, o Memphis Depay, com a camisa do Corinthians, 13 jogos. Ele tem 6 jogos, 6 gols e 4 assistências. É muito simbólico quando ele faz essa comemoração de pegar a faixinha e de limpar, porque quando o Memphis Depay ele chega no Corinthians, o Corinthians tá afundado na areia. É uma coisa absurda. Inclusive, a temporada do Corinthians. A gente não sabia, inclusive quando ele foi apresentado, o Corinthians não via bem, foi revelado, o presidente do Corinthians revelou a cláusula que existe mútua no contrato de liberação em caso de rebaixamento. O Corinthians poderia liberar o Memphis para não ter que arcar com um contrato desse tamanho numa Série B. E o Memphis poderia sair do Corinthians, porque a Série B não é o lugar dele, sem multa de lado a lado. Porque essa era a realidade. Né? Essa arrancada de agora, ela estava totalmente fora do horizonte do Corinthians. E isso é uma das coisas que mais impressiona nesse momento. E uma outra coisa importante, lembra quando o Corinthians perde do Racing e é eliminado da Sul-Americana? Qual que foi, além da notícia da derrota e da eliminação, qual que era a notícia seguinte? O Corinthians com o Palmeiras. Não, o Corinthians está fora da Copa do Brasil. Sim. Também. Com essa vitória, o Corinthians está garantido na Copa do Brasil, porque o Vitória não pode mais passar, então o Corinthians, na pior das hipóteses, é nono. Se ele for ficar em nono, não vai para a Libertadores, mas ele garante aquela vaga extra de Copa do Brasil que é criada para arredondar os participantes da terceira fase da Copa do Brasil. Então o Corinthians garantiu a vaga na Copa do Brasil, que chegou a ser noticiada como o Corinthians está fora. Não, assim, descobriram uma conta em que ainda dava, que seria chegar na Libertadores, e ninguém levava aquilo a sério naquele momento. E no final das contas, a temporada de 2025 para o Corinthians, se por acaso não estivesse nem na Copa do Brasil, nem Libertadores, nem Sul-Americana, nem nada. Ia jogar Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual. Sim. O Corinthians, para sustentar todo o time que tem. É impressionante. É uma janela de transferência no meio do ano que faz muita diferença para o Corinthians. É o Memphis Depay que faz, e ele realmente clareia, ele limpa o escudo do Corinthians. E aí você pode falar, mas é o Corinthians do Yuri Alberto. É o Yuri Alberto que melhora muito com a chegada do Memphis Depay. Mas tem outros jogadores no meio do campo do Corinthians. É impressionante com melhorar com a chegada do Memphis Depay. O Memphis Depay, ele traz, além desse clarão que ele traz para o Corinthians, ele melhora o time inteiro. Parece que ele melhora a autoestima da equipe. Ele melhora a autoestima do torcedor, que começa a lotar novamente a Neoquímica Arena. Não que alguém tivesse abandonado, nunca abandonaram o time. Mas tudo isso acontece depois da chegada do Memphis Depay. O Memphis, ele não é o melhor jogador do Corinthians no campeonato. Ele é tecnicamente, claro, o craque do elenco, mas ele não é o melhor jogador do Corinthians na temporada. Ele não é o melhor jogador do Corinthians no campeonato, nem nesse momento, nesse recorte. Mas ele é um agente transformador do time do Corinthians. A chegada do Memphis Depay, o impacto que ele teve nesse time é transformador, porque ele vem junto com uma série de outros crescimentos. E a gente já falou aqui, né, especificamente no caso do Yuri, esse crescimento monstruoso do Yuri Alberto do Campeonato Brasileiro, podendo e devendo, né, imagino, terminar como artilheiro da competição. Aliás, o Corinthians nunca teve um artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro na história. Pode e deve ter agora. O crescimento do Yuri está diretamente ligado à chegada do Memphis, do ponto de vista tático.
E penso eu, do ponto de vista de divisão de carga, de responsabilidade, a presença de um cara como o Memphis tirou das costas do Yuri a responsabilidade de ser ele o grande nome do ataque do Corinthians. Pode ser. Porque na fase que o Yuri estava, que era uma fase muito ruim, carregar esse peso estava afundando ainda mais o Yuri, ele estava com dificuldade. Chegou alguém que taticamente favoreceu o jogo dele, chegou alguém que puxou para si os holofotes e o Yuri teve mais tranquilidade para reencontrar a sua fase. Para o Rodrigo Garro trabalhar com o cara da inteligência do Memphis no meio campo pro ataque também muda muito. Então, Verdade. assim, a chegada desse cara, a gente tinha muita curiosidade de ver como seria um cara como o Memphis aqui. Ele chegou e transformou o Corinthians, como ano passado o Luizito Soares transformou o Grêmio. Esses caras são diferentes e passa muito pela vontade dele, né? Além do que ele é bom de bola, porque ele é muito bom, acima da nossa média aqui, ele claramente incorporou esse desafio. Ele está vivendo o Corinthians, ele está curtindo morar no Brasil, curtir a torcida. Ele de fato entrou nesse projeto. Isso faz muita diferença. Então o Corinthians é um antes do Memphis e é claramente o outro muito melhor depois da chegada do holandês. Concordo plenamente. E você, Bira? E assim, tem até a questão de autoestima do torcedor em relação à instituição, à imagem do clube. Porque ele é um cara que chega, é o segundo maior artilheiro da seleção holandesa. Cara que jogou Copa do Mundo, Copas do Mundo, no plural. Jogou Eurocopa. Jogou Eurocopa no ano passado. Aliás, no ano passado não, neste ano, desculpa, neste ano. Jogou Eurocopa neste ano, na outra temporada europeia passada, né? Mas é neste ano já. Então, é um cara que, assim, ele tem um tamanho diferente. Ele chega no Corinthians e ele abraça o clube, abraça a ideia de morar no Brasil, de jogar no futebol brasileiro, de abraçar o que é a comunidade dos corintianos. Vai lá em São Bernardo, vai lá em Santo André, vai lá, vai tocar um rap e bota a camisa da Gaviões. Bota a camisa da Gaviões. Então, o corintiano se vê, nossa, o meu clube que está tão destruído, está até com um processo de impeachment rolando, o clube que estava, 2 anos seguidos brigando para não cair, daí está entrando no segundo ano seguido brigando para não cair, tudo isso, um monte de coisa ruim, dívida, e de repente um cara que tinha um outro tamanho podia olhar para o Corinthians e fingir que não existia o Corinthians. Não, ele ouve a proposta, vem para cá, abraça. Então o corintiano fala, nossa, como o Corinthians é grande, como o Corinthians é legal, como o Corinthians é fascinante. O torcedor corintiano nunca deixou de ir para o estádio, mas acho que a forma dele até ver o clube, ele começa... Muda isso teve muita coisa ruim, né? Muita coisa ruim. O Soares no Grêmio também teve esse papel no passado. O Grêmio vindo da segunda divisão, o Soares vai lá, abraça, começa a andar de chinelo no supermercado em Porto Alegre, deve isso tirando foto, quer dizer, um cara que abraçou a ideia de estar morando em Porto Alegre, morando no Brasil. O Payet teve um pouco isso no Vasco também ano passado. Então, esses caras, quando eles abraçam, e claro, tem que jogar bola. Eles abraçam, vêm e jogam bola, de fato a instituição pensa, se vê de forma diferente. E o torcedor começa a ver a instituição de forma diferente também. Até porque uma coisa está ligada à outra, né, Bira? É muito difícil a gente ver um jogador que consegue abraçar e não jogue bola, né? Ou não se entregue ao time. Isso aconteceu com o Luizito Soares, isso aconteceu também com o Memphis Depay. E ele começa, eu nunca vou esquecer a primeira entrevista do Memphis Depay. Eu queria muito entender o que é que o Memphis Depay quer fazer aqui em São Paulo, por que ele aceitou, qual é o propósito dele. E ele fala sobre, eu não sei. Ele começa a entrevista, eu não faço ideia por que eu aceitei, por que eu estou aqui. E aí ele fala de propósito, de escolha de Deus, e eu estou começando a acreditar. Estou começando a achar que é propósito, que é escolha de Deus, porque ele consegue modificar uma torcida inteira do Corinthians, uma temporada inteira do Corinthians, que agora já é uma temporada mágica, uma temporada que ficou muito, mas muito difícil em algum momento. A chance de cair era muito grande para a segunda divisão e agora é um time praticamente classificado para Libertadores. Eu também preciso falar do Yuri Alberto, porque é algo incrível, artilheiro da temporada. Ele tem 30 gols, assim como o Pedro, e artilheiro do Campeonato Brasileiro, tem 14 gols. Olha aí o Yuri Alberto se igualando ao Pedro como esse artilheiro do Brasil em 2024. O Yuri tem 56 jogos e 30 gols. E o Pedro, né, que se machucou, 43 jogos e 30 gols também. O artilheiro isolado agora do Campeonato Brasileiro com 14 gols. Tinha 13, fez hoje esse gol e agora está isolado na artilharia. É um Yuri Alberto que sofreu demais. E aí a gente precisa falar também de um Yuri Alberto que é muito resiliente.
É um cara que aguentou o que aguentou na temporada passada, no começo dessa temporada também. Torcida criticando, todo mundo falando dele, falando muito mal. Treinadores que passaram por lá e que fizeram muito mal para essa carreira do Yuri Alberto, ou pela carreira dele no Corinthians. E ele o tempo todo tranquilo, calmo, sabendo que o momento dele ia chegar, baixando a cabeça, trabalhando, treinando, e agora ele está colhendo o que ele plantou. Eu não conheço o Yuri, mas observando muito e falando com quem conhece, o Yuri é um menino muito bom. Eu falo menino porque ele é jovem ainda. Ele é um menino... Tem o quê, 23 anos? 25. 25. Ele veio com 23. Ele é um menino muito bom. E assim, a gente tem que separar as coisas, né? O Yuri, de fato... 23, viu? 23. De fato, estava jogando muito mal. Então, assim, as críticas técnicas pela temporada ou pela fase do Yuri Alberto, as críticas, elas não eram injustas, elas eram justas. Agora, qual era o limite das críticas? Qual era o tom da crítica? Onde ela ultrapassava a barreira do desrespeito. Isso aí aconteceu bastante. Agora, a crítica técnica, pelo que o Yuri apresentava em campo, ela não era injusta. Mas ele conseguiu absorver e ele conseguiu dar a volta por cima. Eu acho que isso é muito importante, porque tem jogadores que são mais frios e mais imunes ao que eles estão vivendo, às críticas, à alteração de confiança pela fase. Tem jogador que sofre menos. O Yuri me parece ser um cara muito suscetível a essa questão de confiança. Então, quando as coisas vão mal, ele vai muito mal. Quando ele entra numa fase boa ou ótima, como ele está agora, como ele teve em 2022 com o Vitor Pereira, como ele teve no Internacional com o Abel Braga, ele cresce demais. Então, ele é um cara que está muito suscetível às alterações, às oscilações normais da carreira de um jogador. Mas ele conseguiu suportar. E ele assimilou, e ele ouviu muita coisa que ele não queria ter ouvido, claro, de gente de dentro do clube, de gente de fora do clube, de torcida, de torcida, eu digo rede social, tá? No estádio nunca, no estádio jamais. De rede social, de gente de televisão, na internet, etc e tal. E ele conseguiu dar a volta por cima. Ele está jogando uma barbaridade, ele está com a confiança lá no alto, ele recebe a bola, ele já bate com confiança para bater. E ele tem hoje um time, além do Rodrigo Garro, que ele tinha desde o começo do ano, mas ele tem hoje companheiros, eu destaco dois, o Memphis e o André Carrijo, que são jogadores que conseguem colocar o Yuri mais à afeição do seu jogo, com bolas mais longas, para ele fazer as diagonais, procurar a batida. Então, de fato, é uma das grandes histórias do futebol brasileiro. A gente pode falar de alguns nomes do Botafogo como grandes histórias, mas a retomada do Yuri é uma das grandes histórias da Série A do futebol brasileiro 2024. E isso que você falou, Tupá, que é importante, que a torcida do Corinthians em rede social realmente destruía muito o Yuri, e ele sentiu muito isso, mas no estádio ele sempre teve muito apoio, porque o torcedor do estádio sempre reconheceu muito o esforço dele. Mesmo nos piores momentos do Yuri Alberto no Corinthians, ele nunca foi um jogador que deixou de correr, deixou de tentar, e deixou até de demonstrar, e talvez ele até tenha demonstrado mais do que fosse recomendável, mas de demonstrar o quanto ele estava se sentindo mal por não estar jogando bem. Então, o torcedor, sobretudo quando você está no estádio, que você consegue ver melhor isso, você consegue perceber o quanto o jogador está sentindo, o quanto ele está incomodado, o quanto ele está mal pessoalmente, quando ele está se sentindo mal por não estar jogando bem. Não é um cara que está indiferente ao mau futebol que ele tem apresentado. E o torcedor do estádio reconhece muito isso. Quando teve o Corinthians e Red Bull Bragantino pela Sul-Americana, o Memphis Depay nem tinha chegado, o Corinthians ainda estava se arrastando na temporada, eu fui na cobertura do pré-jogo, né? Então eu fiquei a tarde inteira lá no estádio. Teve um intervalo que daí eu vi que o pessoal na loja do Corinthians estava montando, a loja estava fechada ainda, né? Só tava os funcionários ali, eles estavam montando os nomezinhos para colocar na personalização da camisa. Eles ficam deixando adiantado para quando o pessoal comprar já ir aplicando rápido o nome. Daí eu cheguei lá e perguntei quais são os nomes que vendem mais, porque isso é um termômetro de qual é o jogador que o torcedor do estádio gosta mais. Ele falou, primeiro o Garro disparado, segundo o Yuri Alberto disparado e terceiro o Romero. Então você vê que o Yuri Alberto, naquele momento, ainda era o segundo jogador que mais vendia. O primeiro era o Garro, obviamente, que estava entrando nas graças da torcida. Mas o torcedor de estádio sempre apoiou muito ele e agora está sendo recompensado. Ô Zupa, tem uma coisa também, Bira, que é
trabalho que o Corinthians vai precisar fazer agora para manter jogadores importantes para a temporada 2025. E o Yuri Alberto entra nisso, né? Especialmente o Yuri. Especialmente, é um jogador de 23 anos de idade, é um pilar hoje desse time, dessa arrancada e dessa praticamente classificação para a Libertadores. E é um Corinthians que vai precisar se organizar na diretoria, politicamente, porque vai precisar manter esse jogador, vai precisar manter o Yuri Alberto. Assim, quando a gente olha para o time titular do Corinthians, para os principais jogadores, lá para os 14, 15 que mais jogam, poucos me parecem alvos de grandes mercados, porque o Corinthians tem jogadores de uma faixa etária um pouco mais avançada em alguns setores, mas tem dois que talvez deem mais trabalho nesse sentido. Um é o Breno Bidon, que é um menino talentoso, não está pronto, longe de estar pronto, ele oscila muito na temporada, mas está jogando agora muito bem. E claro que outro é o Yuri Alberto. E é bom a gente lembrar que neste ano, assim, ano passado, o Duílio já havia recusado proposta pelo Yuri. Esse ano, o Yuri pediu para sair para o Augusto Melo, com propostas do futebol inglês. O Yuri pediu para sair. E nesse momento ele baixa, porque ele não estava suportando a pressão e pintou algo melhor, acho que era o Nottingham Forest, que pintou para ele ir lá para a Inglaterra. E o Augusto Melo, sabiamente, uma atitude acertada do presente, não vendeu. Todos no Corinthians sabem que com o nível de mercado que o Yuri já tinha na fase ruim, nessa fase boa, embora não seja agora o melhor mercado europeu, é no meio do ano, mas a tendência é que chegue alguma proposta. E aí vai depender de duas coisas. De como o Yuri vai enxergar o momento dele atual perante uma proposta de fora, se ele vai de novo pedir para sair, e como o presidente vai administrar, porque tem situações que você não consegue administrar, que você acaba liberando. Uma proposta muito alta, o jogador querendo muito sair, o Corinthians é um clube com problemas financeiros muito grandes, que continuam, né? Esse elenco montado, o Corinthians montou dois times, né? Um time no primeiro semestre, um time no segundo semestre. O Corinthians gastou muito dinheiro na temporada para montar esse time e a dívida aumenta nesse sentido. Então, são questões a serem equacionadas. Provavelmente, esse vai ser um tema para o Corinthians em dezembro e janeiro. A tendência é que o Corinthians tenha que, de novo, administrar uma proposta pelo Yuri Alberto. Não sei se será mantido. Para o Corinthians é evidente que, nesse momento, é muito importante manter o seu camisa 9. Rapaziada, depois desse ano dolorido, finalmente chegamos ao ponto de tranquilidade, ao ponto de, no pior das hipóteses, já tem a Copa do Brasil. Quem diria que o Corinthians teria classificado para a Copa do Brasil? Eu lembro quando o Corinthians perdeu para o Racing, eu fazendo as contas, e não via luz, não via. Não é só os jornalistas que não acreditavam que o Corinthians ia dessa arrancada. Nós, corintianos, não acreditávamos. O time vinha jogando melhor, mas falar que ia ganhar 8 seguidas, não sei se você aí acreditava, meus parabéns. Mas tendência, vamos para Libertadores, passo gigantesco. A gente vai lá na casa do Grêmio, vai ganhar lá, né, para terminar com chave de ouro. Yuri, absurdo. Yuri, se ele quiser virar ídolo, se ele repensar, querer virar ídolo do jeito que ele tá jogando, ele vai pra seleção pelo Corinthians. Senão acontece igual aconteceu com o Carlos Miguel. Vai pro Nottingham Forest lá, não joga, o que que adianta? Não adianta tá lá e não jogar. Porque dinheiro por dinheiro, esses caras já têm bastante dinheiro. Não o Carlos Miguel, né, que tá começando a carreira, mas o Yuri já é milionário. Então não vai lá por causa de dinheiro, vai por causa de um sonho de ser jogador de Champions League e tal. Mas se for pra jogar num time pequeno barra médio da Europa, fica no Corinthians que é muito mais vantagem pra ele, vai ser muito mais visto. E ele só tem 23 anos. Futuramente pode vir proposta de um time de sim, aí sim, de ponta da Europa. Aí ele vai. Mas, se você chegou até aqui, gostou do vídeo, deixe seu like, comenta aí embaixo o que você achou. Se inscreva no canal e até a próxima.